Boa tarde, pessoal. Eu vou falar boa tarde aqui, porque é o horário que eu tô gravando. Mas pode ser boa noite ou bom dia aí para vocês, tá bom? Nós vamos começar aqui a nossa primeira aula online de gestão, tá? A gente já tinha tido uma aula inicial. Nessa aula inicial, a gente já tinha falado sobre vários assuntos, começado a norma, certo? E aqui nós vamos dar sequência, tá bom? Então, eu vou colocar aqui para vocês os slides desde o começo. Nós já havíamos começado a falar sobre isso, havíamos falado sobre PDCA, para quem faltou na aula anterior. PDCA é esse sisteminha que ele é usado em todas as normas ISO que existem. Ele é um sistema muito conhecido, né, uma ferramenta de gestão muito conhecida. E ele significa, o que significa PDCA? Se vocês olharem aí, na figura está escrito Plan, Do, Check and Act, certo? É o PDCA, e está em inglês, certo? E onde a gente tem, então, planejar, fazer, checar e agir. A norma, ela segue o PDCA. A norma, efetivamente, como a gente falou na aula passada, ela começa no item 4, tá? Então, o item 4, ele é um item introdutório. O item 5, que é um item de liderança, que a gente vai começar a ver hoje, né? O item 4 e item 5, ele é um item de liderança, então ele vale para a norma como um todo. A partir daí a gente tem os itens seguindo o PDCA. O item 6 da norma é o item planejar do PDCA, então ele é o plan do PDCA, o P. O item 7 e 8, eles fazem parte do fazer, do D do PDCA. O item 9 é um item que faz parte da checagem, do item C do PDCA. E o último item da norma, o item 10, que é o item agir do PDCA, tá? Que faz parte dessa última ação. Então, na verdade, isso é um ciclo que ele nunca tem fim. Eu planejo, executo, checo, tomo as ações necessárias para corrigir. Planejo, executo, checo, tomo as ações necessárias para corrigir. E eu vou fazendo isso infinitamente, tá? E a norma também funciona assim, tá? A aplicação da norma, esse ciclo da norma funciona assim. É que esse ciclo da norma, a gente tem um pré-estabelecimento de que ele tem que ser no mínimo anual. Eu tenho que planejar, tomar as ações, checar, agir, né? E isso tem que ser feito parte das coisas anualmente, tá? Mas a gente vai conversando sobre isso especificamente. A gente já falou sobre isso na aula passada, sobre as questões de influenciar, o que a norma deve fazer, auditoria de primeira parte, segunda parte, terceira parte, né? Lembra que a gente falou? Primeira parte é quando eu busco fazer uma autoavaliação, uma autodeclaração, certo? Auditoria de segunda parte é quando eu, por exemplo, vou auditar um cliente meu. Então, por exemplo, eu quero fazer uma auditoria ambiental, ou de 9.000, ou de 14, ou de 45, onde eu quero checar se aquela empresa de quem eu compro, se ele executa as coisas conforme a filosofia que eu defendo, né? Então, uma filosofia de gestão ambiental, certo? Então, eu posso ir lá e auditar a empresa do cara. E quando eu faço essa auditoria, a gente chama de auditoria de segunda parte. Eu posso contratar uma empresa que vai, isso aí é independente, tá? Eu posso fazer da forma que eu julgar melhor, certo? E a auditoria de terceira parte, que aí sim seria a auditoria de certificação, quando eu contrato uma empresa externa autorizada pela ISO internacional a vir na minha empresa, auditar a minha empresa e me certificar ou não, né? Se eu tiver em condições de ser certificado, ela vai me recomendar a certificação. Se eu não tiver em condição, ela não vai me recomendar a certificação. Ok? Então, essa é a auditoria de terceira parte. A gente vai ver que a auditoria de primeira parte, ela é obrigatória na norma, e lá na norma ela vai chamar de auditoria interna, tá? Então, a auditoria interna que a norma propõe é uma espécie de auditoria de primeira parte, certo? Então, continuando aqui, tudo isso a gente já havia falado.
Bom, vamos lá então. O item 1 da norma que a gente não falou, tá? Ele começa aqui objetivos, esse item é um item fora. Item 1. Então, começando a norma de novo, para quem já tinha visto, vamos fazer ela desde o princípio, certo? Item 1, escopo. Então, o que diz o escopo da norma? Tá, pessoal? Aqui eu tenho a transcrição. Se vocês tiverem a norma aí para vocês lerem, vocês podem ir pegando ela e acompanhando comigo e fazendo as anotações de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Item 1, escopo. Para que a norma pode ser usada aí, né? Ela pode ser usada para aumentar seu desempenho ambiental, usada na organização que busca gerenciar suas responsabilidades ambientais, contribuindo com a sustentabilidade, auxilia no desenvolvimento ambiental da empresa e tem que ser coerente com a sua política ambiental, a gente vai ver mais para frente, aumenta o desempenho, atendimento dos requisitos legais e alcance dos objetivos, tá? Isso é uma forma bem macro. Agora, partindo realmente para o que a norma diz, como essa norma é aplicada aos aspectos e impactos ambientais de organização, ela é aplicável a qualquer tipo de organização. Bom, isso é bastante importante. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente pode implantar um sistema de gestão ambiental certificável, tá? Porque a gente pode ter um sistema de gestão ambiental que não tem, a gente não busca certificação, a gente só faça gestão ambiental, tá? Para que serve a certificação? Vou repetir que a gente já falou na aula passada, mas pode ser que vocês não lembrem. A certificação lá tem um valor muito importante de mercado, né? Porque a partir do momento que você é certificado numa norma internacional como a norma ISO 14001, o que o mercado tem? Ele tem uma confiança de que a sua empresa ela tem um sistema de gestão ambiental bem executado. Porque você só consegue certificar um sistema de gestão ambiental se você realmente executar ele de maneira correta. E essa empresa também garante, quer dizer, o mercado garante que anualmente você tem uma auditoria externa de um organismo externo, alguém que vem na sua empresa, audita ela e garante que você tem o seu sistema de gestão ambiental funcionando. Então, por isso que a importância do certificado. O certificado tem esse valor bastante importante, que é um valor de mercado mesmo. O mercado reconhece todas as certificações ISO como coisas importantes e de valor, tá? Existem certificações, como eu falei para vocês na aula passada, por exemplo, se a gente for para o setor automotivo, o setor automotivo tem uma ISO própria chamada ISO TS, que é uma ISO só do setor automotivo, e o que acontece? Dificilmente, assim, eu não vou dizer que é impossível, mas dificilmente entra um produto numa montadora que não tenha certificação TS. Né? Porque imagina a montadora, abaixo dela ela tem centenas de empresas que fabricam para ela. Ela não consegue auditar todo mundo. Então como que ela garante que todos os produtos que chegam para ela têm qualidade? Ela tem essa ISO TS. Todo mundo tem ISO TS, pode vender para ela, porque daí ela tem a garantia de que aqueles produtos são de boa qualidade. Tá? Então é isso que o certificado traz. Ele traz essa garantia mercadológica de que o seu produto tem qualidade. Seja a qualidade do produto em si, que é o que a 9000 vai fazer, qualidade ambiental de produção, ou seja, você garante que o seu produto aqui está seguindo todas as leis ambientais, você tem diretrizes ambientais, você está tentando minimizar todos os impactos ambientais dele. E terceiro, que a outra norma certificável é a 45001, que é a norma que você garante que aquela empresa tem uma gestão de saúde e segurança do trabalhador. Então você garante que é muito mais difícil que aconteça, por exemplo, um acidente ambiental, um acidente de trabalho, que aquele trabalhador tenha um conforto certo de trabalho, que ele não vai ter problemas de saúde para o resto da vida, como lesões de repetitivas, coisas desse tipo, tá? Então é para isso que a certificação serve. Não determina critério de desempenho ambiental. Então, na verdade, por quê? Como ela pode ser aplicada para qualquer tipo de empresa, então a gente pode ter, desde um escritório de advocacia lá com 1, 2, 3 advogados, que é uma operação super simples, não tenha nada em termos de gestão ambiental, até uma empresa petroleira que tenha navio no mar, que tenha plataforma de petróleo, etc. Todo mundo pode ser certificado. Então, até por isso que é a dificuldade da gente pegar a norma e sair lendo, sem uma explicação. Porque imagina, é uma norma que ela tem que servir para o
escritório de advocacia de 2 funcionários e para a empresa petroleira que tem uma operação mundial com plataforma de petróleo, com impactos ambientais super severos. Então ela é uma norma que ela tem que ser um pouco genérica, só que a aplicação dela, existe uma conceituação de mercado muito importante disso, que você tem que aplicar ela de maneira correta, tá? É por isso que eu tô aqui para ensinar um pouco para vocês de como é que a gente tira essa norma do papel e põe na prática, ok? Então ela é aplicável para qualquer tipo, tamanho e função da empresa, tá? A gente vai até ver mais para frente, eu vou falar para vocês, a gente vai ver que na norma sempre ela fala de produtos, de serviços e de atividades. Atividades, produtos e serviços. Por quê? Porque eu posso ter uma empresa que não tem produto, né? Eu não fabrico nada. Eu tenho, por exemplo, uma empresa que presta serviço. Então eu não fabrico um papel, um celular. Eu presto um serviço. Então, aí, para o serviço a norma não pode servir? Como eu falei para a advocacia, pode. Então, tanto que ela vai sempre falar de atividades, produtos e serviços. Então, você não necessariamente precisa ter as 3 coisas. Você pode ter uma delas só e você usar essa uma que você tem para certificar. Certo? Não determina critério de desempenho ambiental específico, lógico, porque como ela serve para todo mundo, eu não posso determinar um tipo de desempenho ambiental. Imagina se eu for pôr um critério de desempenho ambiental pensando nas empresas super impactantes, né, as empresas que impactam mais, a mineração, a exploração de petróleo, a indústria química, a indústria alimentícia. E aí como é que eu faço para depois certificar de repente uma empresa, um banco? Pô, o banco tem muito menos impacto, né? O banco é um sistema que a operação dele é muito simples. E eu não posso, então, criar um critério de desempenho ambiental, porque eu não vou conseguir atender todo mundo. A norma vai pedir que as empresas, então, elas executem coisas que melhorem a sua qualidade ambiental. Ótimo, é isso. Ok? Mas ela não obriga nenhum critério de desempenho ambiental. Pode ser usada para desenvolvimento ambiental da organização, porém apenas após o atendimento de todos os requisitos da mesma. Pode ser gerada declaração de conformidade. Como eu falei, então a gente pode gerar uma declaração de conformidade, nós mesmos, fazer uma autodeclaração, que seria a auditoria de primeira parte, mas ela vai ter valor de mercado mesmo se a gente tiver uma auditoria de terceira parte, e aí nessa auditoria de terceira parte a gente tiver a aquisição do certificado. Ok? Item 2 da norma, vocês vão ver se vocês tiverem com a norma na mão. Item 2, referências normativas. Não há referências normativas. Então esse é um item muito importante, porque ele não quer dizer absolutamente nada. Por que esse item existe então, Tia Esbra? Por que o cara pôs um item 2 que não serve para nada? Porque como todas as normas foram refeitas e desde a norma anterior já era assim, você tem do item 1 ao item 10. Muitos itens, a 9, a 14 e a 45, são praticamente igual. O que vai mudar é que um vai falar assim, para a melhoria do desempenho ambiental, a outra vai falar para a melhoria do desempenho de qualidade, o outro para a melhoria do desempenho de saúde e segurança. Então são itens exatamente iguais e eles são exatamente o mesmo número. Então para que a gente consiga ter a mesma numeração, a gente tem esse item 2, referências normativas. Porque a 9 tem referências normativas, tá? O que acontece? Diferença da 9 e da 14, só para a gente entender, a 14... ela tem dentro dela mesmo, que a gente vai ver o item 3, que é como se fosse um glossário, tá? Que a norma chama de termos e definições, mas a 9 não tem. A 9 tem uma norma separada que traz termos e definições. A 14, ela tem, se vocês forem lá no fim da 14, o anexo A, que é um anexo explicativo da própria norma. Então, no anexo A, a gente vai ter, aqui a gente tem o item 1, lá a gente vai ter o item A.1, A.3, A.4.2, A.3.1, né? Esse item lá no fim, ele vai explicar o item da norma. A 9000 tem uma outra norma que faz isso, que explica. Então a 14 é uma norma unificada, assim, ela tem várias, o que a 9 tem várias normas diferentes, a 14 tem uma só. Por isso que ela não tem referências normativas associadas a ela. Ok? Então esse é um item só para empatar a numeração de todo mundo. Termos e definições. Isso é uma coisa bastante importante para a gente. Por que é bastante importante? A norma vai trazer para a gente o que significa para ela algumas coisas. Certo?
Então, pra gente, é bastante importante saber. Porque, assim, a norma vai falar sobre sistema de gestão ambiental. O que é sistema de gestão ambiental para a norma 14.001? Tá? A gente já falou disso na aula passada, certo? Mas o que é o sistema de gestão ambiental para a norma ISO 14.001? O que é meio ambiente para a norma 14.001? O que é impacto ambiental para a norma 14.001? Porque imagina que a norma não trouxesse o conceito dela do que é meio ambiente. A gente usar qual o conceito de meio ambiente? Qual é o conceito de meio ambiente que a gente ia utilizar? O conceito que está no livro do Braga? O conceito que está no livro do Suetônio Mota? O conceito que está na Política Nacional de Meio Ambiente? Tá, mas o conceito que está na Política Nacional do Meio Ambiente não necessariamente é o mesmo conceito que está na Política de Meio Ambiente do Uruguai, que está na Política de Meio Ambiente da Jamaica. E essa norma pode ser aplicada no Uruguai, pode ser aplicada na Jamaica. Então a norma tem que conceituar o que ela chama de meio ambiente, tá? E a norma vai trazer no conceito de meio ambiente uma coisa bastante interessante, que ela vai falar assim, que meio ambiente para ela é a circunvizinhança que está em torno do empreendimento, as suas interações, água, solo, blá, blá, blá. Tá? Eu quis trazer a palavra circunvizinhança, que eu não tenho a definição exata aqui, não está aqui nos slides, mas vocês têm aí na norma, vocês podem ver. Por que é interessante essa palavrinha circunvizinhança aí para a norma? Porque a norma determina para a gente que o vizinho é meio ambiente. Então, meu vizinho, para mim, é meio ambiente. O que isso quer dizer? Que quando eu faço alguma coisa que impacta o meu vizinho, para mim é impacto ambiental. Então vamos lá, só para a gente ter um exemplo bastante interessante e direto disso. Se eu tiver vibração, ruído na minha empresa, isso é um problema de saúde e segurança ou ele é um problema de meio ambiente? O que vocês acreditam que seja? Bom, a minha resposta é depende. Depende. Isso pode ser simultaneamente um problema de saúde, segurança e meio ambiente, ou isso pode ser um problema só de saúde e segurança. Dificilmente vai ser só de meio ambiente, tá? Mas pode acontecer. Então, mas como assim, Tiago? Por exemplo, se eu tiver uma vibração, e essa vibração, a vibração chegar no meu funcionário, é um problema de saúde e segurança do trabalhador, ok? Então, eu não posso impactar o meu funcionário. Essa vibração não pode ter um nível que a legislação determina, que daí é uma legislação lá de segurança, lá de saúde do trabalhador, que a gente não vai entrar no caso aqui, e a gente vai ter que resolver esse problema. Bom, se eu tiver só ela chegando no meu funcionário, não tem nada a ver com o meio ambiente. Só que se a vibração passa do muro da empresa para lá, como a gente falou já na aula passada, né, que a norma entende que a 14 eu tenho um site físico e dentro desse site eu tenho que fazer a gestão ambiental de todo esse site, o que a norma entende? Tudo que sai desse site, para mim, é impacto ambiental. O que acontece dentro também é impacto ambiental? Só que o impacto, por exemplo, sobre o funcionário, no caso de uma vibração, não é um problema da 14, é um problema da 45.001. Agora, se eu estou fazendo uma vibração que chega no meu vizinho, isso é um problema enorme para o meu vizinho. E aí, a partir do momento que eu impacto o meu vizinho, isso passa a ser problema de meio ambiente para mim. Se eu tiver, por exemplo, um ruído, para o meu funcionário eu vou lá e distribuo os protetores auriculares e tal, consigo controlar um pouco o ruído dele, só que, beleza, aqui dentro da minha empresa eu estou resolvendo o problema. Chegou no meu vizinho, impacto ambiental. Quem vai tratar esse problema? Vai ser o meio ambiente. Então o meio ambiente vai fazer o quê? Ele vai pegar, por exemplo, para ver ruído. Vai pegar um decibelímetro, que mede os decibéis. Ele vai do muro da empresa para lá medir os decibéis.
né? Existe a legislação normalmente do que é permitido de decibéis, por exemplo, para cada área de uma cidade, né? Se você tem uma casa num distrito industrial, não era para ter, é claro que a chance de você ter ruído lá é muito maior. Tá? Por isso que a cidade tem, a gente vai voltar lá na nossa matéria lá do professor Francisco, né, de planejamento urbano, e dizer o quê? Bom, planejamento urbano define zonas mistas, zonas de ocupação residencial, estritamente residencial, ou zonas de industriais. Por quê? Porque você tem que fazer essas coisas conviver, só que é difícil muitas vezes para a empresa tirar um ruído que é intrínseco dela. Então é muito mais fácil que você não pôr as pessoas para morarem do lado, porque eu vou estar trazendo um impacto ambiental. Ah, mas e se minha empresa estiver com um ruído muito alto, estiver atrapalhando a empresa do lado? Para o meio ambiente, para 14001, isso é impacto ambiental, ok? A gente tem bastante problema do que, por exemplo, assim, nesse tipo que eu estou falando? Odor, né? Quando a gente tem uma produção de odor muito grande na nossa empresa, na estação de tratamento, e chega na circunvizinhança, ruído, vibração, uma dezena de problemas aí ambientais que a gente pode ter com o nosso vizinho. Mas a gente só tem esse conceito de impactei o vizinho é problema ambiental porque a definição da norma de meio ambiente traz para mim a circunvizinhança. Ok? Por isso que eu tenho termos e definições aí nesse item 3. Tudo que eu tiver dúvida e falar assim, o que a norma quer dizer com esse item? Alta direção. O que a norma quer dizer com alta direção? Bom, vou lá no termos e definições, vou ler o que a norma chama disso. Porque a norma, quando eu for auditado, ela vai querer saber se eu estou respeitando aquilo que ela está escrito. E o que ela está escrito vai estar conceituado nesse glossário aqui que a gente tem, que é o glossário de termos e definições. Ok? Item 4. Bom, aqui a gente começa, então, vamos dizer, a entender exatamente como que a gente aplica 14001 nas empresas, tá? Até agora foram coisas bem mais simples. Então ela começa com uma coisa nova, não existia na 14001 passada, 2004, a gente está na 14001 2015, que é a nova norma, que ela foi criada em 2015, outubro de 2015, e ela deu para as empresas se adequarem 3 anos, 2016, 17, 18. Então 2018 agora aqui, um ano e meio para trás aí, que as empresas tiveram que, nas suas auditorias, serem auditadas pela 14001 2015. Então é uma norma muito recente, ok? E ela não tinha contexto de organização. Então ela traz esse item novo, que é um item bastante legal, de conceituar o que é organização, qual que é o contexto da organização, o que a gente está falando quando a gente aplica 14001, o que é organização nesse caso, certo? Então ela vai falar do item 4.1 lá, entendendo a organização e seu contexto. Ótimo. A organização deve determinar questões externas e internas que sejam pertinentes para o seu propósito e que afetem a sua capacidade de alcançar os resultados pretendidos do seu sistema de gestão ambiental. Essas questões devem incluir as condições ambientais que afetam ou são capazes de afetar a organização. Então, isso é um conceito bem simples, né? A norma escreveu bem didático aí, né? Então, a organização deve determinar todas aquelas coisas que são internas e externas a elas, que estejam dentro do seu propósito de gestão ambiental, né? E aquilo que ela tem a capacidade de alcançar. Porque tem um limite do que a norma, do que a empresa consegue fazer, né? Até um lugar você consegue alcançar em termos de gestão. Dali para frente, você não consegue fazer a gestão, mas você consegue influenciar. Aí chega um momento que você nem influenciar mais consegue, certo? E o que quer dizer eu consigo influenciar? Bom, para mim influenciar uma empresa, né? Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei numa fábrica de computadores, onde a gente tinha clientes, os bancos, que obrigavam a empresa a ter ISO 14001, certo? Porque se eu não tivesse 14001, os bancos não compravam os computadores. Então, isso é uma influência. O banco pode ir lá e fabricar o computador por mim? Não. Só que ele pode influenciar o seguinte, eu só compro o seu computador se sua fábrica for certificada em 14. Bom, isso é uma influência.
Isso pode acontecer. Certo? E dentro do contexto da organização, ela vai ver isso. O que ela pode influenciar? Os bancos são grandes influenciadores em termos de qualidade ambiental. Tá? Eu não estou aqui para defender banco, não é nada disso. Eu estou falando que em termos de qualidade ambiental, os bancos, por terem uma gestão ambiental muito simples, né? Muito simples no sentido que você tem pouco impacto na operação real do banco, né? E aí o banco começa a fazer o quê? Ele começa a levar, né? Como a sua gestão é simples, a gente tem energia, tem água, claro, é simples depois de um tempo, né? A hora que você implanta o sistema, ele é completo. Você tem que fazer muitas ações e tal, mas rapidamente você esgota parte das coisas que o banco tem capacidade de fazer. E aí você começa a fazer o quê? Você começa a tentar influenciar. E é isso que o banco está falando. Bom, vamos entender o nosso contexto de organização. Então, até onde a gente vai querer alcançar? Até onde a gente vai começar a exigir gestão ambiental dos nossos fornecedores, por exemplo? Então, isso que é o contexto que a organização deve ter aí. Entendendo as necessidades e expectativas das partes interessadas. Aqui é bastante importante. Lembra que a gente falou de circunvizinhança, etc.? A norma vai trazer, que ela não trazia anteriormente, isso aí. A organização deve determinar, tá, pessoal? Isso aqui que eu estou lendo é o que está escrito na norma. Então, vocês podem ir acompanhando a norma de vocês. Aqui, praticamente, não vai ter nada diferente do que a norma traz, certo? Basicamente, o que eu vou estar falando para vocês é tudo que está escrito na própria norma. A organização deve determinar as partes interessadas que sejam pertinentes para o seu sistema de gestão ambiental. Quem que é parte interessada do seu sistema de gestão ambiental? É o seu vizinho, a gente já sabe que ele é parte interessada. Você é parte interessada. Os seus clientes são parte interessada. Os seus fornecedores são partes interessadas. Quem mais? O órgão ambiental é parte interessada. O meio ambiente é parte interessada. Certo? Então, quem são as partes interessadas do seu sistema de gestão? As necessidades e expectativas pertinentes, ou seja, requisitos dessas partes interessadas. Isso é muito forte na 9, tá, pessoal? Requisitos do cliente é uma coisa que na 14 existe, mas ela é muito diferente, assim, muito menos intenso do que na 9. Porque na 9000 eu posso ter o quê? Eu posso fabricar um produto, só que o que acontece? O meu cliente, ele exige aquele meu produto, só que ele exige com uma especificidade, tá? Então, sei lá, vamos inventar qualquer coisa aqui. Eu fabrico uma caneta, só que o meu cliente, ele exige que aquela caneta tenha uma tampa específica, que não é a tampa que eu tenho. Então eu tenho aí, nesse caso, um requisito do meu cliente. O que o meu cliente espera da minha empresa ali? Qual é a expectativa dele? De que eu fabrique aquela caneta com aquela especificidade que ele quis. Na 14 eu posso ter isso? Posso, né? No caso aí que eu falei do banco, o banco poderia exigir, e eu vivi isso nessa empresa, por exemplo, um outro tipo de certificação. Então, no setor eletrônico, a gente tem algumas certificações. Certificação STAR, uma certificação de qualidade de consumo de energia elétrica do equipamento. A certificação RoHS, que é uma certificação muito complexa. Dentro da certificação RoHS está a 14, na verdade, né? Para você ter a certificação RoHS, você tem que ter a 14. Pessoal, esse barulhinho que vocês escutam é minhas cachorras que andam aqui de vez em quando, elas vão fazer uns barulhos aqui, tá certo? Então, a certificação RoHS, por exemplo, ela exige que você não tenha nenhum material tóxico dentro dos seus componentes eletrônicos. Você pode ter uma exigência dessa? Pode. E aí, isso é uma expectativa do seu cliente pela parte ambiental, tá? O seu cliente tem uma expectativa ambiental do seu processo de fabricação, ok? Quais dessas necessidades e expectativas se tornam seus requisitos legais e outros requisitos? Bom, o que acontece? A gente tem requisito legal. O que é requisito legal? São leis. Leis eu não escolho. Leis eu tenho que atender. Mesmo assim, a gente vai ver que a norma tem 2 itens de requisito legal. E a norma vai falar o que pra gente? Que a gente é obrigado a conhecer todas as leis e atender todas as leis. Aí você vai virar e falar assim, pô, Tiese, mas atender a lei é o mínimo. É o mínimo. Só que a norma exige que você atenda todas as leis. Porque é mais um jeito de se cobrar que as leis sejam atendidas, ok? E o que você pode fazer? De repente você tem um requisito de um cliente,
Ou, por exemplo, que é muito normal em empresas multinacionais, quando você tem, por exemplo, a sua empresa sede em outro país e você tenha, por exemplo, que cumprir algumas exigências, algumas coisas lá do país sede, né? Então essas coisas, elas têm poder na sua empresa. Você pode elencar, e lá no item de requisitos legais a gente vai ver isso também, algumas coisas que dentro da sua empresa vão ter status de lei. O que é status de lei? É aquele negócio que eu não posso deixar de atender de jeito nenhum. Então eu posso aqui, ó, quais dessas necessidades, expectativas se tornam seus requisitos legais. O que eu tenho de expectativa do meu cliente que para mim torna-se lei. Por que torna-se lei agora? Mas por que, Chese, eu tenho que tornar lei na minha empresa? Não, eu não tenho que tornar lei, eu posso tornar lei, tá? Por quê? Porque quando eu descumpro um requisito legal na norma, ela é uma coisa que a gente chama de não conformidade maior. E o que quer dizer uma não conformidade maior? A não conformidade maior é uma não conformidade que eu perco o certificado. Ela é suficiente para minha empresa não ser certificada em ISO 14001. Então, quando eu elenco alguma coisa e elevo ela ao patamar de legislação, quer dizer que quando eu descumprir ela, é como se eu tivesse descumprido uma lei. E aí eu perco o certificado. Aí você vai perguntar, mas qual que é a vantagem de eu fazer isso? Porque a norma não me exige fazer isso. Ela fala que quais dessas necessidades e expectativas tornam-se requisitos. Ela não fala que você tem que levar. Ela está perguntando para você, tem alguma dessas expectativas que você leva como requisito legal? Eu posso falar que não, certo? Mas eu posso falar que sim. E qual é a vantagem de eu falar que sim? A vantagem de eu falar que sim, principalmente, é o seguinte: eu estou colocando uma coisa dentro do meu sistema de gestão ambiental que eu vou ter que olhar com muita atenção. Eu vou ter que exigir, por exemplo, da minha alta direção, daquelas pessoas que têm poder financeiro dentro da minha empresa, para atender. Porque se eu não atender aquilo, eu passo a ter um descumprimento, uma não conformidade que me faz perder o certificado. Mas foi eu que coloquei aquilo. Eu posso perder o certificado por uma coisa que eu coloquei? Pode. A norma, a gente tem dois jeitos de tomar não conformidade. Uma é estando em desacordo com a própria norma. E dois, é você estando em desacordo com o que você criou de lei, que você criou de regra. Mas, sempre que eu descumpro uma regra minha, automaticamente eu estou descumprindo uma regra da norma. Tá? Toda não conformidade tem que ser amarrada na norma. Só que se eu descumprir uma coisa que eu coloquei, por exemplo, se eu coloquei uma coisa aqui como expectativa de legislação, que ela tem o mesmo patamar de legislação, a hora que eu descumprir ela, eu estou descumprindo o item da norma. Tá? Qual item da norma que eu estou descumprindo? O item de atendimento dos requisitos legais, que vai estar lá no meu item 9, 9.1.2, se eu não me engano. Lá no item 9 da minha norma. Então, se eu descumprir esse requisito, eu estou descumprindo um requisito legal. E aí eu vou tomar na conformidade um requisito legal, em atendimento de requisito legal lá no item 9 da norma. Certo? Então, eu posso colocar. Por quê? Porque daí é um lugar que eu vou garantir que a minha empresa vai me ajudar a tomar cuidado. Eu vou chegar para a minha alta direção e falar assim, ó, a gente precisa fazer isso. Por quê? Porque isso aqui, pra gente, ele está elencado como lei. E se eu descumprir, a gente perde o certificado. Então a gente vai dar mais atenção. Sabe aquelas coisas que a gente na nossa vida tem que dar mais atenção? E para dar mais atenção, a gente elenca um lugar especial para ela? É isso aí, basicamente. Item 4.3. Determinando o escopo do sistema de gestão ambiental. Bom, vamos lá. Então agora a gente vai ter que determinar o escopo do sistema de gestão ambiental. O que é o escopo? O que eu estou tratando no meu sistema de gestão ambiental? O escopo, quando eu escrevo o escopo, e a gente vai ver que a partir de agora vai ter algumas coisas que a norma vai escrever assim pra gente, ó. Deve-se manter informação documentada. Tudo que ela falar que eu tenho que ter informação documentada, obrigatoriamente,
eu tenho que ter algum lugar que esteja escrito isso, e isso esteja registrado no meu sistema de gestão. Seja um documento, por exemplo, que tenha número, numeração, a gente vai ver isso mais para frente, mas que tenha numeração, coisas desse tipo. Então o meu escopo é uma das coisas que eu vou ter que ter documentada, eu vou ter que estar escrito. Até porque quando eu for fazer uma auditoria externa, o que vai estar escrito no meu certificado? A empresa está certificada ISO 14001, para quê? Aí vai estar lá o escopo. Aquilo que eu determinei no escopo vai estar escrito lá. Para fabricação de canetas, lápis, cadernos, tudo que tiver escrito ali está certificado. Está no meu certificado de 14, ok? Então vamos ler o que a norma diz aí. E uma coisa que já começou e eu esqueci de falar, a organização deve determinar, tá? A gente já falou na aula passada, mas eu não ressaltei nessa, a norma vai ter vários devs desse, tá? Cada dev desse é uma coisa que a gente obrigatoriamente tem que fazer, tá? Então a organização deve determinar os limites e a aplicabilidade do sistema de gestão ambiental para estabelecer o seu escopo. Ao determinar esse escopo, a organização deve considerar as questões externas e internas que foram decididas lá em 4.1, né, lá no contexto da organização, 4.1, né, no primeiro item do contexto da organização, os requisitos legais e outros requisitos referidos em 4.2, o item passado que a gente acabou de ver, suas unidades organizacionais, funções e limites físicos. Limites físicos é aquela parte do site que eu falei para vocês. Suas atividades, produtos e serviços. Lembra que eu falei de atividades, produtos e serviços? Tá aqui de novo, no meu escopo eu tenho que falar qual que é a atividade, qual que é o produto, qual que é o serviço que eu estou certificando. Tá? A gente vai usar sempre o exemplo de certificação, tá, gente? Mas eu posso fazer isso sem almejar a certificação, tá? Mas aqui eu tenho todas as atividades, produtos e serviços que eu quero que estejam no meu certificado. Sua autoridade e capacidade de exercer controle e influência, que é aquilo que eu falei de você influenciar uma outra empresa, você cobrar e tal. Uma vez definido o escopo, todas as atividades, produtos e serviços da organização dentro desse escopo precisam ser incluídas no sistema de gestão ambiental. O escopo deve ser mantido como informação documentada e estar disponível para as partes interessadas. Aqui a gente tem uma diferença bastante grande e em termos estruturais de aplicação da norma, da 9 e da 14. Por quê? Para 9.000, eu posso fazer um certificado só para uma linha de produção específica, tá? Então, por exemplo, se na minha fábrica lá, eu acabei de falar, eu tenho fábrica de caneta, lápis, caderno, vamos supor. E eu tenho um cliente de caneta, como eu falei, que me exija ter ISO 9001. Só que meus clientes de caderno, meus clientes de lápis, não precisam de 9001. O que eu faço? Eu vou lá e implemento a 9001 só na minha fábrica de canetas. Eu posso? Posso. Tá? Então, só as minhas canetas vão ser certificadas em 9001. Eu posso fazer isso no ambiental? Posso. Qual que é o problema? É que a minha fábrica de lápis, a minha fábrica de caderno, elas vão ter que obrigatoriamente seguir o mesmo sistema de gestão ambiental. Porque eu não consigo falar assim, não, eu estou fazendo. Né? Aí a gente tem que entender um pouquinho, que é o que a norma conseguiu mudar muito da 14.000/2004 para 2015, uma questão mais filosófica da norma, né? Como é que eu vou falar que eu estou fazendo um sistema que diminui o impacto ambiental, só que eu só diminuo numa linha de produção, nas outras não? Qual que é o sentido de eu fazer isso, né? E eu estou realmente diminuindo os impactos ambientais da minha operação? Porque daí eu tenho resíduo das canetas, dou tratamento certinho para eles, o resíduo do lápis e da caderno eu jogo em qualquer lugar? Como é que eu separo dentro da empresa, por exemplo, toda a parte de administração, toda a parte de logística, o que presta serviço para caneta, o que presta serviço para lápis, ele presta serviço para tudo, então basicamente o que acontece? Ah, mas não acontece isso na 9? Não, porque a 9 eu estou falando de qualidade do produto. A qualidade do produto é totalmente diferente. A minha caneta vai ter que ter uma especificação certinha, tamanho, né, isso conforme a exigência do meu cliente, durabilidade,
né? Eu vou ter que ter um monte de regrinha para o meu produto estar igual, um do outro. Né? Lembrando que o S da ISO é padronização, certo? Então, a padronização para 9 é muito importante, você ter todos os produtos iguais, com a mesma qualidade. Tá? Ah, mas para mim isso não importa, para você não importa. Mas, por exemplo, imagina para uma empresa automotiva que precisa de um parafuso de 2 milímetros. Se ela tiver 2,1 milímetro, já para não funciona mais para o cara, porque ele não vai servir no motor dele. Então, para ele é importante que você pegue e tem que garantir que todos os parafusos saem exatamente com 2 milímetros. Ele pode exigir um padrão de erro ali? Não, ele pode sair até com 2,0002 milímetros. Então o cara vai pegar o paquímetro lá, medir, vai pegar a amostra e medir, entenderam? Essa é a diferença. Na 14, como eu tenho que fazer a gestão de tudo, não compensa eu implantar o sistema de gestão 14 na minha linha de canetas e não implantar no papel e no caderno. Porque eu vou ter que colocar eles dentro do sistema de gestão ambiental. Por quê? Porque a gente está falando aqui, ó, como diz o item C, de limites físicos, tá? Limites físicos. Eu estou falando da minha área, da minha empresa, certo? Se eu quiser fazer alguma coisa que não esteja, que eu falo isso aqui, eu não quero implantar sistema de gestão ambiental, que vai me dar muito trabalho, ou que vai ser muito difícil, o que eu faço? Eu vou lá e excluo fisicamente. Eu faço um muro, faço uma outra empresa, tá? Uma outra empresa. É a coisa mais fácil de eu fazer. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu implantava sistema de gestão numa empresa, e essa empresa, ela tinha várias atividades, certo? Então ela tinha uma atividade, por exemplo, de tratar esgoto. Ela tratava esgoto, tratava água, fazia várias coisas, certo? E essa empresa tinha uma outra empresa dentro do grupo dela, que era uma empresa só de laboratório, né? Para não ficar gastando muito com análise laboratorial, ela tinha os próprios laboratórios dela. Então, toda sede, ela tinha várias sedes de operação, cada sede tinha um laboratório próprio, que fazia análise química para todo mundo. E uma vez a gente chegou num lugar, em uma unidade lá, uma estação de tratamento de esgotos, e dentro da estação tinha um laboratório. Aí começou a discussão. Pô, mas o laboratório está aqui dentro. Era a mesma cerca, estava tudo dentro do mesmo lugar. Eu tenho que implantar o sistema de gestão do laboratório porque o laboratório não faz parte do escopo do meu sistema de gestão ambiental. Aí a gente tem muitos entendimentos diferentes. Vai ter gente que entende que não, que ali, como é outra empresa, outro CPF, ela tem uma casa dela ali, você não precisa. Mas outras pessoas vão falar, não, precisa, porque eu não tenho uma lixeira separada. É uma lixeira só. Algumas coisas saem daqui da minha empresa e vão para dentro da outra. Então, assim, elas estão no mesmo espaço físico. Mesmo que ela não esteja no meu escopo, eu preciso fazer metodologia de gestão ambiental dentro dela. Talvez o que fosse necessário nessa empresa. Eu separo fisicamente, deixo as operações totalmente separadas para mim não ter que implantar o sistema de gestão ambiental nesse outro lugar. Por quê? Porque esse laboratório ele tinha outras certificações, ele tinha 17.025, ele tinha outras certificações, que são certificações laboratoriais. Tá? Mas não necessariamente que ele tinha mecanismos de gestão ambiental. Então, se eu quisesse não correr risco de entrar numa discussão, de entrar num problema, de falar, não, isso aqui também está dentro da sua área física, faz parte do seu... Mas não faz parte do seu escopo, só que está dentro da sua área física, você obrigatoriamente tem que fazer a gestão ambiental ali, a melhor forma era separar fisicamente. Tá? Então, bastante importante a gente isso para definir o escopo, porque é isso que a gente vai ser cobrado durante a auditoria, ok? E esse escopo, o escopo deve ser mantido como informação documentada e estar disponível para as partes interessadas. Então, esse escopo ele tem que ser basicamente público, né? Porque como a minha vizinhança é parte interessada, ele tem que ser um escopo público. O que eu estou falando, o que eu estou fazendo na gestão ambiental? Qual é o tamanho da minha gestão ambiental? Certo? 4.4, contexto da organização ainda. Sistema de gestão ambiental. Para alcançar os resultados pretendidos,
incluindo o aumento do desempenho ambiental, a organização deve estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente um sistema de gestão ambiental, incluindo os processos necessários às suas interações de acordo com os requisitos dessa norma. Vou só ressaltar uma coisa aqui, tá? É um item bem fácil de entender. Então, para alcançar os resultados pretendidos, incluindo o aumento do seu desempenho ambiental, a organização deve estabelecer, implementar e manter e melhorar continuamente seu sistema de gestão ambiental. O que isso quer dizer? Melhoria contínua. Melhoria contínua, a gente vai ver que a norma vai citar, se eu não me engano, 5 ou 6 vezes essa palavra. Melhorar continuamente, ou a palavra melhoria contínua mesmo, tá? Vai ser exigido na minha política, vai ter um item lá no fim, o último item da norma, que é o item de melhoria contínua. O que isso quer dizer? Que eu sempre tenho que melhorar. Todo passo novo tem que ser melhor do que o passado. Todo novo estado da minha empresa tem que ser melhor do que o passado. Eu sempre tenho que estar melhor. Tá? Isso chama-se melhoria contínua. Melhoria contínua é princípio de todos os itens da norma, de todas as normas. Da 9, da 14, da 45 mil, todas. Todas as normas me exigem estar melhor sempre, continuamente melhorar. Ok? E aqui é a primeira vez que ele fala de melhoria contínua. Manter e melhorar continuamente o sistema de gestão ambiental, incluindo os processos necessários e suas interações de acordo com os requisitos dessa norma. A organização deve considerar os conhecimentos adquiridos em 4.1, 4.2, que é onde a gente fez o contexto da organização, a princípio, né? Ao estabelecer e manter o seu sistema de gestão ambiental. Ótimo, então, o meu sistema de gestão ambiental, ele tem que atender o contexto que a minha organização estabeleceu. Tá? Então, lembra que quando a gente viu lá no ciclo do PDCA, tinha o item 5, e o item 4, ele faz parte de todos os itens, porque tudo que eu fizer vai ter que ser para atender o que eu estabelecer aqui no meu contexto de organização. Esse era um item que não existia na norma passada, mas é um item bastante interessante mesmo. Por quê? Porque ele vai trazer para a gente algumas definições importantes que a norma passada não tinha. Então, coisas que ficavam um pouco vagas na norma passada, essa norma já estabelece. Você deve... Então, o que ela estabelece? Que para mim implantar o sistema de gestão ambiental, primeiro, eu vou ter que entender a minha empresa. O que eu quero com o sistema de gestão ambiental? Aonde eu quero chegar? Quem que eu quero trabalhar nessa norma? Em quem eu quero atingir? Até onde eu vou atingir no meu sistema de gestão ambiental? Porque o sistema de gestão ambiental também, muitas vezes, ele é um negócio que vai. Chega uma hora que você não consegue mais. Está muito longe de você o impacto e você está tentando resolver o problema. Tá? Então, até essa norma vai trazer um conceito muito novo, um conceito muito mais moderno de gestão, de análise de impactos ambientais, que é chamado análise de ciclo de vida, ou análise do impacto do ciclo de vida. Então, a gente vai precisar considerar o ciclo de vida do produto. Isso quer dizer o quê? Desde a extração da matéria-prima até quando o produto vai ser tratado como resíduo, reciclagem, etc., para voltar para o processo de produção de novo. Então essa norma ela traz uma amplitude muito maior. Ela traz o que eu falei, uma questão conceitual de meio ambiente muito mais ampla, muito mais moderna do que é feito hoje, do que é pensado hoje na ciência e nas grandes indústrias hoje. Tá? Esse conceito mais moderno do que é meio ambiente, de onde a gente vai atingir, como a gente vai atingir essas questões ambientais. Tá certo? Então, na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou dividir os vídeos, pessoal, por item da norma, tá? Então, esse item a gente começou lá no item 1, foi até o item 4, porque o item 4 é o primeiro item. É um item mais simples, só que um item bastante importante, mas ele é mais curto um pouco. Então, eu vim trazendo aí aquilo que a gente já tinha falado nas aulas anteriores, até o item 4. Nas próximas aulas, então, eu vou gravar uma aula do item 5, uma aula do item 6, uma aula do item 7, etc. A aula do item 6, basicamente, a gente vai ter duas aulas, que o item 6, ele tem levantamento de aspecto e impacto ambiental, que a gente vai precisar de uma aula específica só para falar de LAIA.
Então, eu vou ver se eu faço na mesma aula ou se eu crio uma aula separada. Então, basicamente, a gente vai ter uma aula que vai agora, essa, do item 1 até o item 4, uma do 5, uma do 6, uma do 7, uma do 8, uma do 9, uma do 10. 7 aulas e talvez, possivelmente, uma aula de Laia, se eu não conseguir fazer ela junto com o item 6. Ok? Qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tenham sobre o que eu falei hoje, a gente pode falar por WhatsApp, pode me mandar as perguntas no meu e-mail, e aí eu respondo para vocês. Mas eu acho que o WhatsApp é a melhor forma, já que a gente tem todos os alunos da turma lá. Eu posso responder para um, responder para outros, mandar um áudio, mandar um vídeo, e pode ficar mais claro para vocês. Ok? Então, obrigado, pessoal. Até a próxima aula, onde a gente vai começar o item 5 da norma. Valeu, um abraço.